The Beginning After the End, capítulo 378, apatia e êxtase. A cena ao meu redor parecia congelada no tempo. O rosto de Richmal estava frouxo, seu foco na magia se desfez enquanto observava com admiração. Ao seu lado, o Rick brilhou com luz interna, cada vez mais mana saindo dela, a rede de eletricidade ficando mais brilhante em coordenação com seus esforços. Seus olhos carmesins me evitavam, enquanto se concentrava em seu feitiço, os músculos de sua mandíbula trabalhando enquanto rangia seus dentes. Atrás deles, Ifyok cedeu, o suor escorrendo por seu rosto, as ruínas de seu braço penduradas fracamente ao seu lado, sua mana canalizada escorrendo para o nada. Blaze e Valesca haviam se retirado pelo túnel em direção a Vildurial e Blaze estava atrapalhando com um Tempus Vard. O dispositivo familiar em forma de bigorna zumbiu quando coletou e condensou mana. Ainda estava me recuperando da descoberta da interação entre éter e mana. Mesmo que ainda não entendesse completamente do que o Real Meart era capaz, não tive tempo de questionar o que estava fazendo. Foi preciso um tremendo esforço apenas para levantar um pé e colocá-lo na frente do outro. Ainda havia 5 assombrações meio Vritra para lidar e eu podia sentir a força vital de Regis enfraquecer a cada momento. O campo de estacas que orbitava ao nosso redor e relâmpagos azul-preto mudaram quando me movi, girando enquanto passava, meu éter contendo e redirecionando a mana compondo os vários feitiços. A força da minha vontade enfrentava a dos 3 magos opostos. Tive que manter um domínio mais forte sobre o éter do que eles poderiam impor em sua mana, mas também havia algo mais, alguma resistência do éter que não conseguia entender. Mover a curta distância para Regis minou até mesmo meu físico azura de sua resistência e força desumanas. Quando cheguei à gaiola de relâmpago, minhas pernas estavam tremendo. Soltei a poça de lodo ácido, que espirrou e depois afundou entre as rachaduras nos blocos de granito, desaparecendo. Richmal ofegou e respirou fundo, desesperado, como se estivesse se segurando o tempo todo. Valesca. Vai, agora. Ele latiu, a voz rouca. Soltando o éter do meu núcleo, manipulei-o em torno do feitiço de Ulrich, procurando mais uma vez pela cortina metafórica que separava os 2 poderes. Era como na pedra angular, quando pratiquei com ele. Tive que deixar minha mente se reorientar, mudar minha perspectiva. Três me falou algo muito semelhante uma vez também e até mesmo as lições de Cordry exigiram que eu experimentasse um movimento e a interação de nossos corpos de forma diferente. Talvez tenha sido nisso que todo o conhecimento se resumiu. Novas experiências que mudaram ligeiramente a perspectiva de alguém, revelando mais um mundo que já estava lá, mas que não podíamos ver. Minha respiração travou, minha mente gaguejou e me forcei a voltar ao presente. Dúzias de dardos de lodo venenosos estavam sibilando no ar em minha direção. Minha mão levantou, muito devagar, minha força mental drenada e exausta. Os dardos se separaram, seu caminho mudando quando se aglomeraram ao meu redor para ambos os lados. Soltei um suspiro simultaneamente, cheio de admiração e fadiga. Pude sentir onde cada partícula de mana e éter interagia, como o éter pegava a mana e a redirecionava para criar uma ligação simpática momentânea das 2 forças. Mas eu também estava carregando a força combinada de toda aquela mana, tentando segurar cada um dos feitiços individuais separadamente em minha mente. Enquanto os dardos se curvavam para me evitar, fui forçado a liberar meu domínio sobre as estacas e a rede de raios que as outras assombrações usaram para me prender. O campo de estacas negras disparou descontroladamente, quase empalando Ifyok e colidindo contra o escudo de Ulrich. O relâmpago, em que ele continuara a derramar mana até queimar para olhar, condensou-se em um único raio e atingiu o chão, explodindo em um clarão ofuscante. A câmara tremeu. Voltando minha atenção rapidamente para a pequena gaiola de relâmpagos, procurei o lugar onde as 2 forças se moviam para permitir a presença uma da outra e puxei o controle da pequena gaiola para longe de Ulrich. Estalou e queimou o ar enquanto puxava para longe de Regis. O fiapó cambaleou enquanto flutuava em volta dos meus tornozelos. Estendendo a mão, fechei o punho em volta dele. Ele afundou na minha carne e se arrastou em direção ao meu núcleo.
Regis não ofereceu resposta à minha presença repentina, mas pude sentir sua consciência, distante e inconsciente, mas viva. Só poderia esperar que ele se recuperasse se sobrevivêssemos a esta batalha. Mana saía do corredor quando a Tempus Vard começou a ser ativada. A mana brilhante era clara, assim como a borda do éter atmosférico que se movia para cercá-la. Valesca tremia enquanto se inclinava em direção à mana, sua mão estendida, as pontas dos dedos roçando a superfície do portal enquanto se manifestava. Estendi minha mão enrolada em uma garra enquanto tentava agarrar o portal. O éter saltou ao meu comando, se contraindo ao redor do portal e comprimindo a mana. A magia da Tempus Vard se apoderou, deixando o portal meio formado vacilando tenuamente no ar. Não consigo passar, Valesca gritou enquanto arranhava a superfície do portal. Derrubem-no. A voz profunda de Richmal estalou quando rugiu e feitiços caíram sobre mim de todas as direções. Ferro e fogo se romperam contra minha armadura e revestimento etérico. Relâmpagos e ácidos surgiram ao meu lado, explodindo ou queimando no chão, quebrando a pedra com fúria e o fogo do inferno de meus inimigos. Mas com a maior parte do meu foco em distorcer com força o portal do Tempus Vard, era tudo o que eu podia fazer para desviar até metade de seus ataques. Queimaduras ácidas e relâmpagos marcaram meu rosto e pontas de metal atravessaram minha armadura e rasgaram minha carne. Meu rosto e meu crânio queimavam onde a estaca de metal havia me acertado antes. Muito éter estava sendo focado através do Realmeart para se defender dos feitiços das assombrações e no portal. Mas eu sabia que não podia deixar as assombrações recuarem. Nem sequer uma. A informação nas mãos de Agrona era uma arma. Não posso dar isso a ele. Não posso deixá-los escapar para relatar minhas habilidades. Todos eles tinham que morrer. O Rick estava se reposicionando para ficar entre mim e o portal meio formado. Sua perna, embainhada em um elencar de mana pura que acendia e pulava a cada movimento sutil, arrastava-se vagamente atrás dela. O braço de Richmal foi pressionado sobre uma enorme ferida aberta em seu lado, onde armaduras, carne, ossos e órgãos foram removidos de forma limpa para revelar pedaços afiados de costela atravessando uma bagunça vermelha carnuda, uma ferida causada pela última explosão desesperada da destruição de Regis. Destruição. Hesitei, mesmo que feitiço após feitiço me golpeasse, desviando o que podia e absorvendo o resto. A dor ao mesmo tempo abrangente e comparada ao nada surgia enquanto me concentrava além dela, até a coisa dormente na forma escassa de Regis. Não tentei usar a runa divina sozinha desde a zona do espelho, mas mesmo assim Regis estava consciente, voando para minha mão para me ajudar a concentrar todo o meu éter em uma direção específica. Sei muito bem os riscos de usá-lo agora, sem Regis para me ajudar a me concentrar e controlá-lo. Com a abundância de éter no meu núcleo de camada dupla, posso queimar toda a Vildorial. Os feitiços estavam se tornando mais aleatórios e loucos, seus movimentos irregulares e difíceis de seguir, e percebi que o Rick estava imbuindo sua mana de atributo relâmpago nos feitiços dos outros. A fusão resultante da magia era mais rápida, mais selvagem e muito mais difícil de combater. Quando raios infundidos de salmoura ardente me atingiram como tiros de canhão e minha mente destroçada lutou para manter a concentração, entendi que não havia outra escolha. Não posso me defender contra o bombardeio, manter o controle sobre o portal e lutar contra o resto deles. Eventualmente, meu foco seria quebrado, o portal se abriria e um ou mais das assombrações escapariam. Mesmo assim, ainda terei que derrotar os outros. Mas o que os manteria lutando? Se eles se retiraram para a cidade, me fizeram lutar na grande caverna. Imaginei o poder desses meio-sangues Vritra desencadeados sobre o povo indefeso de Vildorial. Se isso acontecesse, nada mais importaria. Cerrei meus punhos. A runa divina contida na essência de Regis ganhou vida com fome e poder. As chamas violetas explodiram em minhas mãos, emitindo uma aura brilhante, irregular e mortal. Um espasmo de dor veio das minhas costas, onde a runa do Realmeart queimava com luz dourada. Minha visão e senso de mana sacudiram.
Me vi pego desprevenido pela dificuldade de manter ambas as runas divinas ativas, mas não consegui liberar o Realmeart. Ainda não. Em algum lugar no fundo da minha mente, considerei que o poder faminto e ansioso da destruição era tudo o que eu precisava. Levantei minha mão. A destruição avançou, chamas selvagens e descontroladas se expandindo e devorando enquanto derramavam sua luz furiosa pela câmara. As estacas de ferro de Ifyok avançaram para encontrá-la. Chamas roxas correram pelo metal preto, desfazendo sua magia enquanto saltava de ponta a ponta, perseguindo-os de volta à sua fonte. Desencadeada da visão mais compatível de Regis, a destruição correu descontroladamente, como uma debandada de garanhões em chamas. Ifyok começou a gritar. Subindo pelo braço e atravessando seu peito, transformou sua carne, sangue humana em luz roxa e depois tornou-se um completo nada. Girei com uma sensação de tontura mal suprimida, espalhando a onda de destruição ao acaso em todas as direções. Richmal se arrastou e Ulrich tentou sair do caminho da destruição com seus tentáculos aquosos enquanto enviava uma enxurrada de lodo verde para apagar meu fogo, mas a destruição também devorou isso. A Grona acha que esses menores vão matar as Uras por ele? Perguntei às chamas, minha voz diminuída pela força da destruição vibrando dentro dela. Patético, peguei uma estaca de ferro preto do ar e observei enquanto a destruição separava o feitiço e a desfazia. Vapores nocivos estavam saindo da pele de Richmal, manchando o ar como uma escuridão esverdeada, enchendo pouco que restava da câmara com o cheiro da morte e apodrecendo em uma tentativa fraca de tirar o meu foco do portal. Acima de mim, a mesma guilhotina estática que destruiu o corpo físico de Regis estava se formando novamente. Joguei minha vontade naquilo e a mana tremeu, presa entre minha força e a de Ulrich. Onde quer que o Realmeart conjurasse as runas roxas, comecei a queimar e suar, mas só empurrei com mais força, a destruição consumindo minha dor e medo, até que o feitiço de Ulrich se quebrou. Uma onda de choque esmagadora de pura força, criada pelo fracasso da distorção estática, arremessou as duas assombrações para trás na parede. Inclinei-me para a força da explosão e a destruição saltou para envolver meu corpo em uma aura irregular de chamas das quais eram violetas e se curvavam entre as escamas da minha armadura, comendo-a por dentro. Instintivamente e sem consideração, dispensei a armadura e ela desmaterializou. Não precisava mesmo. A destruição era uma melhor armadura do que qualquer relíquia de Dijin. Ulrich se escondeu atrás de seu escudo enquanto a destruição a alcançava, mas não conseguiu nada. A destruição devorou as runas, depois o escudo, depois Ulrich, sua armadura, carne e depois ossos, desaparecendo camada por camada. Richmal tropeçou de volta, mas não tentou fugir. Em vez disso, ele se jogou na frente das saídas e uma parede de líquido fumegante e fedorento se levantou para bloquear o caminho. Valesca, Blaze, vão! Ele gritou e fiquei surpreso ao ouvir algo semelhante a cuidado genuíno em sua voz. Fraco, rosnei, a palavra queimando como um cântico, a força dele enviando um tremor através do meu inimigo. Através da parede semi-transparente, pude ver Blaze e Valesca lutando com Tempus Vard, despejando magia nele em uma tentativa de restaurar o controle da mana do portal para longe de mim. O portal oval brilhante deformado tremeu e estrias de distorção correram por toda a sua superfície, mas o segurei inteiramente, a apatia da destruição me protegendo da crescente dor de focar em ambas as muralhas. Valesca se virou e encontrou meu olhar. Agora, havia algo semelhante ao verdadeiro terror neles. Essas criaturas foram treinadas para travar uma guerra silenciosa e sombria contra divindades. Mas eram crianças brincando de serem deuses. Eles não entendiam nada. Não eram nada. Ainda olhando para mim, enviei a destruição para atravessar Richmal. Mana saiu dele na forma de um vapor espesso e gorduroso, segurando momentaneamente as chamas roxas enquanto consumiam seu poder. Com o Realmeart, procurei a cortina que separava a luz e a escuridão, e a rasguei. Seu feitiço foi apagado como uma chama de vela, sua carne se iluminou da mesma forma e então, tornou-se o nada. Em algum lugar dentro de mim, algo rachou.
Minha visão e senso de mana piscaram e tive que apertar meus olhos fechados contra vertigens e náuseas repentinas. Quando os abri novamente, uma espécie de portal oval brilhante apareceu sobre o dispositivo Tempus Vard. Blaise estava gritando e empurrando Valesca em direção a ele, mas ela ainda estava olhando para o lugar que Richmal havia estado apenas segundos antes. Cambelei. Olhando para baixo, percebi que chamas violentas estavam queimando ao longo das costas de minhas mãos e antebraços e minha pele estava se desfazendo sob o fogo. Estou perdendo o controle. Vá! Blaise gritou, empurrando Valesca com força. Seus braços se agitaram, sua mão, braço e rosto desapareceram pelo portal. Um gemido escapou dos meus lábios enquanto forcei o éter de volta para a runa divina do Realmeart e ela acendeu como se estivesse viva com uma onda de agonia repugnante. Torci com força o éter ao redor do portal, esmagando-o. O portal estremeceu, ondulando violentamente. As partículas de mana se comprimiram e a força que as prendia quebrou. O portal morreu com um som grotesco de esmagamento e o que restava de Valesca deste lado do portal desabou no chão. Tremi quando a runa divina do Realmeart rachou novamente, interrompendo minha conexão com a mana pela segunda vez. Cuspi muito sangue e bile. Blaise uivou. Uma enorme serpente de fogo da alma encheu o túnel, correndo em minha direção. O fogo violeta dominou o preto e depois fluiu para os olhos, nariz e boca de Blaise antes de queimá-la de dentro para fora. Sorrindo e ardendo, gargalhei. Uma única risada longa, alegre e insana como o último das assombrações. Os supostos assassinos de Azura de Agrona caíram diante de mim, toda a essência de seus seres apagada pelo meu poder, nem mesmo a mancha de sua mana corrompida restou. A risada foi cortada e caí me apoiando com o joelho. Os dedos da minha mão esquerda estavam começando a se desintegrar. Havia tanto éter no meu núcleo agora para a destruição se alimentar. Era uma linda visão. Posso apenas imaginar queimando, queimando, queimando ao longe, senti vagamente a chama de poderosas assinaturas de mana e uma tempestade de mana em toda a caverna de Vildurial. Poderia queimar a cidade. Tudo de Darv, se eu quisesse. De Catem, Alatria e Epiotos senti meu rosto quebrar em um sorriso largo, vicioso e vitorioso assim que a carne de meus braços começou a rachar e sangrar sob a força da destruição. Pensei no rosto e braço de Valesca caindo através de um portal em algum lugar em Alatria. Essa será uma mensagem muito diferente da que ela pretende dar a Agrona, imagino, falei em voz alta, minha voz crepitando com fogo. Com alguma diversão, percebi que meus braços haviam queimado até os cotovelos. A destruição estava nas pedras agora, corroendo a câmara e o túnel, procurando mais combustível, mais, alcançando a cidade onde havia tanta substância, tanta vida. Arte, a voz de Regis, distante, oca. Arte. Mais insistente, uma nota de pânico sangrando através da apatia e glória da destruição. Era uma voz que ficaria em silêncio em breve. Tudo seria destruição no final. Tudo e todos. Empurrei meus braços arruinados para fora. A destruição ferveu para consumir as paredes, o teto e o chão sob meus pés. Uma imagem perfurou minha mente como um virote de besta. Pude sentir Regis segurando-o lá, projetando-se em minha consciência com suas últimas forças. Eli e mamãe. Elas estavam se abraçando, tremendo de medo quando se amontoaram como uma massa de anões sem nome e sem rosto enquanto o chão abaixo deles tremia e dobrava durante a comilança das chamas ametistas brilhantes. Tudo e todos. Acima de mim, o teto desabou e, em outros lugares, ouvi vagamente o colapso das pedras enquanto parte da caverna caía sobre si mesma, mas tudo à vista era apenas fogo violeta. Tudo e todos. Não, isso é errado, pensei, o esforço de segurar até mesmo um pensamento simples como atravessar vidro quebrado. Mãe. Eli tudo o que fiz. Mas esta é a vitória. Uma voz desconfortavelmente como a minha própria respondeu. Esta é a finalidade. Este é o fim dos nossos inimigos. E de todo o resto. Rangendo os dentes, inclinei-me para frente e bati freneticamente minha cabeça na pedra áspera da cratera em que estava afundando, tentando soltar o domínio da destruição sobre mim.
Quando isso falhou, tentei fechar os portões que controlavam o fluxo de éter para fora do meu núcleo e cortar o fluxo de éter para a runa da destruição, mas não consegui. Empurrei Regis, com a intenção de forçá-lo a sair do meu corpo, removendo minha conexão com a runa, mas a fraca forma de fumaça vacilou e parei, com medo de que separá-lo do meu éter o destruísse. Minhas mãos subiram até meus bíceps, onde a destruição queimou o que tinha ali. Logo, ela me substituiria inteiramente, deixando apenas o vazio. O vazio. Pensei na sala do espelho novamente, o vazio além dela, como havia esgotado todo o meu éter enviando destruição para o vazio na tentativa de salvar Kaera. Exceto que eu não estava nas Relictombes. Não tive o luxo de queimar todo o meu éter e nada. Aqui, sempre havia algo para queimar, algo para consumir. Um pico agudo de adrenalina limpou parcialmente minha mente quando uma ideia se manifestou. Não levei tempo para considerar o que estava fazendo ou o que significaria se funcionasse. Não poderia deixar a culpa me segurar, não se isso significasse salvar minha família. Movendo-me o mais rápido que pude, me livrei da cratera e cambaleei para o túnel em direção a Vildorial. Encostado contra uma parede lisa e destruída pela destruição, estava o Tempus Vard. Colapsei na frente do dispositivo em forma de bigorna. Estava meio em ruínas. Fechando os olhos, concentrei-me na runa divina Requiem de Aroa. Estava distante e mesmo quando o éter fluiu para dentro dela, nenhuma onda de poder anunciou a ativação da runa. A destruição obscureceu todo o resto e meu corpo estava falhando, mas empurrei com mais força. Esse poder não poderia ser apagado, mesmo que meu corpo falhasse. O calor floresceu nas minhas costas e comecei a tremer incontrolavelmente. A destruição estava saltando de mim para as paredes de pedra e o chão, ansiosa por mais matéria para consumir. Lotes cintilantes de energia roxa começaram a escorrer para longe de mim e para o dispositivo Tempus Vard. Me concentrei em manter a destruição afastada, enviando-a para todos os lugares, exceto ao Tempus Vard, mas não consegui completar isso. Destruição e o Requiem de Aroa empurraram para frente e para trás, o artefato se dissolvendo em lugares enquanto era reconstruído em outros. Respirando fundo, puxei a destruição para dentro de mim. Os motes etéricos dançavam ao longo da superfície metálica marcada pela corrosão do Tempus e o artefato reconstituído diante de meus olhos, os buracos se enchendo de volta, as runas reaparecendo. Minha respiração ficou irregular quando o fogo atingiu meu peito e pulmões. Pude sentir a destruição envolvendo meu núcleo, puxando cada vez mais éter dele. A forma débil de Regis se aproximou, amontoando-se incoerentemente dentro da concha do núcleo. O Requiem de Aroa terminou seu trabalho e eu libertei com gratidão meu foco no Édito. Os motes se desvaneceram em nada. Acima do Tempus Vard, o portal reacendeu cheio de cores através do qual consegui apenas ver os vultos de tudo que estava do outro lado. O Requiem de Aroa havia devolvido o dispositivo ao mesmo estado em que estava antes da destruição alcançá-lo. Algo quente e molhado brotou dos meus olhos e correu pelo meu rosto enquanto rastejava nas garras da destruição e minhas pernas queimadas no portal. O mundo se espremeu enojadamente ao meu redor. O espaço vazio passou. Passei por uma paisagem borrada por um completo nada. Sem outra runa divina para usar, a destruição devorou meu éter e meu corpo. Então, eu estava em um outro lugar. Uma onda de ar frio. Terreno duro sob meus joelhos. A vaga impressão de picos afiados e semelhantes a presas à distância. Havia pessoas ao meu redor, dezenas delas, rostos surpresos se afastando, redemoinhos de cor, enquanto escudos eram lançados de uma dúzia de fontes diferentes, gritos incoerentes, perguntas, comandos, apelos, e olhando do chão para mim, estava parte do rosto de Valesca, desencarnado e repousado em uma poça de sangue. Línguas afiadas de chama violeta caíram de mim e senti apenas alívio quando a destruição encontrou outra coisa para se banquetear. É ele. Grey. Várias vozes gritaram e as pessoas, magos, soldados alatrianos, recuaram. Recuem. Recuem. Alguns feitiços voaram sobre mim, mas a destruição os puxou do ar e os devorou. Saiam da frente.
Uma voz vagamente familiar rosnou. A confusão febril que senti esfriou e minha mente pareceu voltar ao foco. Estava em um pátio fechado cercado por edifícios cinzentos pesados. Ao longe, os contornos azuis desbotados das montanhas presas de basilisco arranhavam o céu. Estava em algum tipo de base militar ou acampamento, provavelmente ao redor da borda oriental de Veshor com base na posição das montanhas e no estilo militar bruto do acampamento. Os soldados e magos no pátio estavam todos vestindo os uniformes vermelhos e pretos e a armadura dos alacrianos. Um homem com vestes limpas e forradas de azul atravessou a linha e estava olhando para mim com um sorriso vingativo. Do que vocês têm tanto medo? Ele gritou, seus olhos de jade brilhando de um rosto raspado com cuidado, emoldurado por cabelos castanhos cuidadosamente estilizados. Olhem para ele. Quase não sobrou nada. O fogo violeta começou a se espalhar para longe de mim em ondas, caindo sobre a dura pedra negra do chão do pátio e em direção às linhas de soldados alacrianos. Um soldado agarrou pelo ombro e tentou puxá-lo para trás da linha de escudos. Professor Graham, senhor, isso não é. O sorriso vitorioso de Janus Graham se despedaçou quando entendeu o que era. A destruição o alcançou quando se virou e tentou se arrastar sobre o soldado, derrubando o jovem. Ambos caíram como várias agulhas de pinheiro seco e depois desapareceram. Comecei a rir. Um latido irracional de puro prazer, vazio de empatia ou cuidado. O som disso me deixou sóbrio instantaneamente. Mais escudos surgiram quando dezenas de vozes colidiram em uma concentração de medo e confusão. Empurrei, todo o meu foco se voltando para mim mesmo, enquanto tentava forçar cada partícula de éter em meu núcleo, projetando a destruição selvagem e incontida. Lágrimas ou sangue, não conseguia dizer o que era, surgia atrás dos meus olhos enquanto observava a linha após a linha de soldados alacrianos desaparecerem por dentro com fogo violeta. Então, o fogo se moveu para os edifícios que cercavam o pátio, tudo e todos dentro deles e ainda havia mais. A destruição se espalhou além da minha linha de visão, mas pude senti-la saltar alegremente de estrutura em estrutura, sem deixar blocos, tijolos ou madeira para trás, destruindo tudo totalmente sem sequer considerar o que era. Mas me recuperei e não senti mais a apatia e o êxtase da ruína que estava causando. Senti-me oco, como se as chamas tivessem queimado algo intrínseco ao meu ser, como se estivesse derramando um pedaço da minha humanidade a cada momento que passava, enquanto o inferno violeta se espalhava e massacrava tudo dentro da base. Imaginei ele e mamãe de novo e me preparei. Não havia escolha, não desta vez. Não quando era entre meus entes queridos e as pessoas que tentavam matá-los. Mas ainda não pude deixar de imaginar o anel de força correndo pelas florestas de Elenoir e deixando nada além de devastação em seu rastro. Meu núcleo deu um aperto final e doloroso, e as chamas saíram com súbita finalidade. Meu reservatório de éter estava exaurido. Não havia mais nada. E sem éter para abastecê-lo, a runa divina da destruição escureceu e ficou quieta. Me virei em um círculo lento, olhando em volta para o que eu havia feito. A base era um grande complexo no centro de uma cidade inteira. Um círculo de nada se espalhou num raio de 1,5 km. A devastação terminou repentinamente com edifícios de pedra simples e funcionais, muitos dos quais foram parcialmente desmoronados ou destruídos. Um complexo de 3 andares cedeu e caiu no chão enquanto observava, enviando uma pluma alta de poeira. Ao longe, pude ouvir os fantasmas de gritos, dezenas deles, talvez centenas. Logo atrás de mim, o portal oval pairando permaneceu intacto, a deformação do tempus no outro lado continuando a se projetar. Afastando-se da desolação, senti algo duro se virar debaixo da minha bota e quase tropecei. Protegido pelo meu próprio corpo, o único chifre restante de Valesca escapou do pior da destruição. Cansado, abaixei-me para recuperá-lo, depois atravessei o portal. A adrenalina do teletransporte de longo alcance surgiu e então eu estava tropeçando de volta em Dikaten. Chutei o Tempus Vard para o lado, quebrando sua conexão com o portal conjurado, que estremeceu, rachou e piscou, se extinguindo meu corpo e mente cederam e caí de joelhos, depois de lado.
A verdadeira dor de minhas feridas estava me agarrando e sem qualquer éter no meu núcleo, não consegui me curar. Bem lá no fundo de mim, o fiapo que era Regis se sacudiu, me cutucando sem palavras, o único conforto que meu companheiro tinha a força para dar. Retornei o gesto simples, depois afundei na inconsciência.